Oi pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Tudo tranquilo? Hoje mais um livro novo para vocês. Charles Darwin, A Origem das Espécies, tomo 2. Isso aí, vamos falar um pouquinho sobre A Origem das Espécies, tomo 2. Um livro que revolucionou a humanidade, um livro que mudou a concepção de vida das pessoas, um livro que trouxe um debate muito forte para o século XIX, um livro que demonstrou que tudo leva um tempo para ser feito. Já vou começar com essa palavra, com essa frase, né? Roma não foi construída em um único dia. O que isso significa? Tudo foi feito degrau por degrau, sendo conquistado a cada momento, né? Então esse livro, ele mudou a forma como nós enxergamos a vida na Terra. Charles Darwin, A Origem das Espécies. O que nós podemos falar de Charles Darwin para que a gente possa conseguir compreender de fato quem era esse homem, né? O que foi a sua obra, que na verdade é o mais importante, né? Eu não vou falar do tomo 1, mas sim o tomo 2. Porque aqui Darwin, ele volta ao ringue pronto para encarar as críticas, para rebater qualquer tipo de argumento, aprofundar suas ideias. É quase que uma segunda temporada aí de uma série famosa. Só que em vez de dragões ricos, voadores, reinos, inteligência artificial, ele vai trabalhar com abelhas, com pombos, mas muito debate científico. Vocês conseguem imaginar como foi esse período do século XIX, quando esse livro foi publicado? Há pelo menos aí 160 anos? E a pergunta central que atravessa esse tomo é a seguinte: será que a seleção natural ela consegue mesmo explicar a complexidade da vida? A vida é muito complexa. Nós ainda somos um grão de areia do deserto perante tudo aquilo que nós queremos conhecer, né? Então, Darwin, ele estava escrevendo em meados do século XIX, onde o mundo científico estava fervilhando. Os geólogos já mostravam que a Terra era bem mais velha do que se imaginava. Naturalistas descreviam novas espécies a todo momento, sem parar. Mas havia um mistério. E que mistério era esse? Como a vida se transformava? O tomo 1 desse livro já havia causado polêmica, né? E o tomo 2 ele surge aí como um reforço dessa polêmica, um reforço de peso. Porque Darwin não só defende a sua ideia, como ele também respondia a quem dizia: isso é impossível. E aí Charles Darwin mostrava que não era impossível. Ele sempre rebatia suas ideias, né? Darwin, ele faz três grandes movimentos aqui. O primeiro, ele encara de frente a questão da complexidade. Quer ver? Vou dar um exemplo. Os críticos diziam: o olho humano ele é perfeito demais, é impossível ser fruto do acaso. Ao qual Charles Darwin respondia: calma lá, o olho ele não surgiu pronto, ele vem se formando passo a passo por muitos e muitos anos, muito tempo. É um acúmulo de milhões de anos. Na segunda parte, ele vai ampliando a ideia de seleção natural. E ele diz o seguinte, que aqui é a chave desse livro. A chave desse livro está no que eu vou falar agora para vocês. Não é só sobreviver o mais forte, é sobreviver o mais adaptado. Às vezes o mais forte morre, e o discreto que passa despercebido é aquele que sobrevive. Quantas e quantas pessoas vocês já viram aí de grande destaque que foi ao céu e depois ao inferno, e aqueles que foram mediando foram mantendo, né? E por fim, ele lembra que a evolução precisa de duas coisas: variação entre indivíduos e mas muito tempo geológico. O palco é imenso, a peça é longa, e nós somos aqueles que vamos trabalhar no palco do teatro da nossa existência e buscando aí ser protagonista aí da nossa ação. Bom, voltando aqui ao livro, né, de Charles Darwin, Darwin ele não deixa nada só na teoria.
ele traz a ideia, ele traz exemplos do dia a dia. Então, um exemplo, principalmente ele, que é um dos pontos primordiais dele, é ele falar sobre as abelhas, né? Como seus favos hexagonais quase perfeitos, ele mostra que não é um dom mágico, é um resultado de pequenas melhorias acumuladas. Tudo que nós fazemos, esse ponto que nós chegamos hoje, 2025, foi um ponto primordial daquilo que existiu durante toda a existência do planeta, durante toda a existência da vida. As plantas com sementes que viajam pelo vento ou grudam no pelo dos animais, ele quer dizer que a diversidade não é o acaso, ela também é uma adaptação. E os animais domésticos, né? Os pombos, os cães, os cavalos. Darwin, ele adora lembrar, se nós humanos conseguimos moldar animais pela seleção artificial, por que a natureza, com um tempo quase infinito, não poderia fazer ainda mais? Lembrando que a natureza, a gente domina algumas coisas da natureza, a gente não domina toda a natureza, né? E aí, Darwin, ele também dedica boa parte desse tomo a responder críticos. Então, por exemplo, alguns diziam, né, seleção natural é só uma teoria sem provas. E ele respondia, ora, toda a agricultura e a pecuária já provaram o poder da seleção. O que eu faço é aplicar isso à natureza inteira, né? Então, outros atacavam, principalmente, esse é um dos grandes, talvez um dos grandes problemas, não é o principal, mas um dos grandes problemas da humanidade, né? É o lado religioso, dizendo para ele, a vida é perfeita demais para não ter um Criador. E eu quero deixar claro para vocês aí que estão me assistindo, que eu não estou sendo nem a favor nem contra, estou explicando para vocês sobre o livro, né? Darwin também ele não batia de frente com a fé, mas ele mostrava que a ciência tinha explicações sólidas, sem precisar recorrer ao sobrenatural, né? Então, ele não fugia da briga, né? Mas o que ele fazia? Ele respondia com dados, ele respondia com exemplos e respondia com paciência, porque não dava para ficar brigando a todo momento, né? A partir disso, a gente começa a entender a importância científica desse livro, né? O tomo 2, ele é fundamental, porque ele reforça o ponto-chave da evolução. 1. Não existe perfeição, só adaptação. E essa adaptação, ela é contínua, ela é constante, ela é degrau por degrau, ela é passo a passo. Outro exemplo que ele dá, órgãos complexos podem surgir de passos simples. Aquilo que de repente você achava que era a coisa mais difícil do mundo, conforme você foi dando passo a passo, galgando, você alcançou. E por fim, a seleção natural não é um ato único, mas é um processo lento, cumulativo e poderoso. Agora, pare para pensar, meus amigos. Na sociedade tão rápida que nós temos hoje, que se transforma a cada segundo, imaginar que tudo foi feito por um processo lento foge um pouco da nossa realidade, principalmente para a atual geração. Então, com isso, Darwin ele demonstra a ideia de que as espécies foram criadas prontas, imutáveis. Ele mostra que a vida está em constante transformação. Uma coisa eu posso garantir para vocês, meus amigos. O professor Massa, de 20 anos atrás, não é o mesmo de hoje. De 10 anos atrás, não é o mesmo de hoje. De 5 anos atrás, não é o mesmo de hoje. De 1 ano atrás, não é o mesmo de hoje. Do semestre passado, não é o mesmo de hoje. Por quê? Porque eu me transformei. Eu me transformei de uma forma muito intensa. Hoje, mais de 160 anos depois, as ideias do tomo 2 ainda continuam firmes. A genética moderna, ela mostrou os mecanismos de variação. A biologia molecular, ela confirmou os processos invisíveis. E a economia reforçou a visão de interdependência das espécies.
Ou seja, Darwin estava há décadas, talvez há séculos, à frente de seu tempo, mesmo sem ter essa ciência que nós temos hoje, né? Então, o que a gente pode, qual que é a conclusão, qual que é a ideia que a gente passa desse livro? O tomo 2 da Origem das Espécies, ele não é apenas uma continuação do tomo 1, né? Ele é a prova de que a ciência cresce no diálogo. A ciência, ela enfrenta dúvidas, ela enfrenta críticas das mais ferrenhas possíveis. Né? Então, o que Darwin nos ensina nesse livro? Os pontos primordiais. Ele nos ensina que a vida é um fluxo constante, de constante movimento. E a diversidade, ela vem de milhões de pequenas transformações. E nós, humanos, também somos partes dessa mesma história evolutiva. Assim como os animais evoluíram com o tempo, nós também evoluímos. Então, se eu pudesse resumir em uma frase o recado do tomo 2, seria: a perfeição da natureza, ela não é um ponto de partida, mas o resultado temporário da adaptação e da luta pela sobrevivência. Portanto, o que esse livro demonstra? Esse livro, ele fala sobre nós nos adaptarmos ao meio ambiente. Se eu não me adaptar à água, eu posso morrer afogado. Se eu não me adaptar à empresa, eu posso estar hoje desempregado. Se eu não me adaptar à casa, à família que eu tenho, eu vou viver na rua. Ou seja, a chave desse livro nada mais é do que a adaptação. Então, espero que vocês tenham gostado aí de um pouco desse review que eu fiz desse livro, A Origem das Espécies. Né? Ele chama-se A Origem das Espécies por meio da seleção natural ou a preservação das raças favoritas na luta pela vida. Esse livro, ele conta aí com um pouco mais de 240 páginas, né? Esse volume que eu tenho, 240, mais precisamente 267. Você consegue ler esse livro, se você se dedicar, em 2 dias você lê esse livro. Tá? Então fica a dica para vocês, Charles Darwin, A Origem das Espécies. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no meu canal, de curtir, que toda semana eu estou postando um vídeo novo para vocês aí de livros, tá bom? E logo logo eu vou colocar aí um link também para vocês, onde vocês vão poder encontrar, comprar cada um desses livros que eu estou indicando para vocês, tá bom? Um forte beijo, um forte abraço do seu professor Eumassa e estamos juntos nessa, tá? Venham comigo que eu vou sempre estar passando um livro novo para vocês. Forte abraço, pessoal. Espero que vocês tenham uma semana maravilhosa. Até logo!